Fala pessoal, tudo bem? Tudo firme e forte? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre essa belezinha aqui, ó. Para falar sobre esse livro, eu vou dividir aqui a nossa conversa em 3 partes. A primeira parte, vou apresentar o livro para vocês, os aspectos físicos e técnicos dele. Depois eu vou falar um pouquinho das diferenças da história que eu li com o filme. E a terceira parte é a diferença entre a experiência de ler o livro e a experiência de assistir ao filme, certo? Então a primeira parte é a apresentação desse livro aqui, ó. Nesse livro aqui nós temos as 3 histórias clássicas de Star Wars. Star Wars, Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi. Eles fizeram um trabalho bem interessante. Olha só o detalhe da capa. Você tem aqui em alto relevo, né, o símbolo do Império. Mais em cima aqui você tem o símbolo da Resistência Rebelde. Essa aqui é a capa. Lá atrás, na contracapa, você tem o símbolo do Império. E na lombada aqui, ó, nós temos o nome, o famoso nome da saga, Star Wars. De novo o símbolo do Império e o logo da editora Darkside. É um livro bem feito e dentro dele nós temos aqui, ó, esse trabalho. A gente já abre e tem aqui essa simulação da viagem pelas estrelas na velocidade da luz. Depois nós temos a imagem da galáxia, as letras garrafais Star Wars da saga. E a partir daqui nós começamos já a primeira obra. Bom, interessante notar que esse livro aqui é um livro em forma de romance, tá? Então não está em forma de roteiro. Você não vai ler um roteiro. Só lembrando, romance não é o gênero romântico que tem lá personagens que se amam, etc. Não é isso. O romance é uma história escrita em prosa, tá? Então é uma história como a gente lê assim Harry Potter e etc. Quem escreveu o roteiro, vocês já sabem, é o George Lucas. Cada história foi compilada, foi feita em forma de romance por um escritor diferente, tá? Então a primeira é o Alan Dean Foster, as outras são outros autores. Não li o livro todo, eu li a primeira história, que eu fiz aqui a leitura, fiz as minhas anotações aqui e comparei com o filme. E trago esse vídeo para vocês terem uma ideia da minha experiência com esse livro e depois com o filme, tá? Então agora eu vou passar para a segunda parte da nossa conversa, que são as diferenças que nós encontramos entre o livro e o filme. E as diferenças não são tantas assim, tá? Eu já vou falar uma coisa bem diretamente para vocês. O livro é muito fiel ao filme, é muito fiel mesmo. Então aquelas pessoas que gostam de pegar um livro, ler aquele livro, depois ir e assistir a um filme e encontrar basicamente a mesma coisa, essas pessoas vão ficar muito felizes em ler esse livro e assistir ao filme depois. Tem algumas coisas muito mínimas que se diferem aqui do livro, lá do filme, mas são só questões de adaptação, né? De sair do gênero romance e passar para o gênero cinema. Então eu acredito que essas mudanças foram feitas só para encaixar melhor ali na questão da ordem das cenas, etc. E não é uma diferença absurda. Eu vou citar 2 para vocês aqui que eu achei mais interessante. E são as seguintes. A primeira é em relação à fuga do Luke e da Leia lá na Estrela da Morte. E em dado momento, eles ficam presos numa espécie de abismo, né? Uma porta se fecha e vem uma patrulha da Estrela da Morte atrás deles. Lá no filme, eles começam a abrir a porta, pressionando para que eles passem para o outro lado. Então essa porta vai se abrindo. Eles vão tentando abrir a porta e a porta vai se erguendo vagarosamente. No livro, essa porta parece sendo derretida. Então eles vão sentindo aquele calor, vai ficando cada vez mais quente, a porta vai se derretendo. Então é isso que dá o time dessa cena no livro, tá? E a outra diferença que aparece no final do filme é a contagem regressiva para a Estrela da Morte conseguir atacar a lua de Yavin, ou eu gosto de pronunciar Yavin de forma mais aportuguesada, tá? A Estrela da Morte lá no filme, ela vai atacar a lua de Yavin, explodir aquela lua e acabar com os rebeldes. Mas ela precisa de uma visibilidade e de um tempo para esse canhão ficar pronto e ter visibilidade para atingir a lua de Yavin. Essa é a parada do filme, tá? No livro não aparece essa contagem regressiva. Simplesmente eles estão indo em direção à lua de Yavin e a galera rebelde começa o ataque. E esse ataque surpresa tira dos eixos a galera da Estrela da Morte. Então eles se concentram naquele ataque surpresa. Basicamente,
coisas mínimas, só numa leitura muito atenta que a gente vai perceber essas diferençazinhas pequenas, tá? Agora, a terceira parte, a gente vai falar de algumas diferenças também, mas essas diferenças acontecem pela questão do gênero artístico, tá? Então, a primeira obra que nós estamos vendo aqui, ó, é uma obra escrita, é um romance, né? Então, é um gênero literário. O filme é do gênero cinematográfico. Só de nós termos dois gêneros, a gente vai ter já uma diferença entre o ritmo da história, o foco da história e a imersão dentro dessa história, né? Então, no livro, a gente mergulha na história de um jeito diferente do que acontece no filme. No filme, a gente também mergulha na história, só que a gente vai até certo nível de profundidade. Não tem como, o livro sempre é mais profundo do que o filme, porque é um gênero diferente. E o filme, ele tem menos tempo, no geral, do que o livro. A gente consegue trabalhar no livro com tempo, com detalhes, com sutilezas. No filme, a gente trabalha com esses aspectos? Sim, nós trabalhamos com uma intensidade menor, tá? Então, a terceira parte fala sobre essas diferenças em decorrência do gênero da obra, do gênero em romance e depois do gênero em forma de cinema, o gênero cinematográfico, tá? Então, basicamente, já falei para vocês que tem três aspectos muito importantes para a gente diferenciar esses dois gêneros, que fazem com que nós tenhamos diferenças na imersão dessa história. Nosso primeiro item é o ritmo. O ritmo do filme é acelerado, o ritmo do livro é um ritmo natural. Então, parece que você consegue mergulhar com movimentos naturais dentro da história do livro, o que não acontece no filme. O filme é mais acelerado, então o ritmo dele é também mais acelerado e você tem que dar conta de se aprofundar naquela história em poucos segundos. E às vezes você tem coisas tão importantes na obra que você precisa de um tempo maior para mergulhar nessa obra, de um tempo maior para amadurecer os acontecimentos dentro da tua mente, né, sobre essa história. E lá no filme, em qualquer filme, a gente toma uma espécie de comprimido. É um tratamento, uma espécie de comprimido rápido, um analgésico, pá, é aquilo, bum. Agora, no livro, é como se a gente fizesse já como se a gente fosse tomar ali as ervas, entender o contexto todo, né? Olha, a comparação meio bizarra, né? Comprimidos e ervas, etc e tal. Mas eu espero que tenha ficado claro. A gente, então, no livro consegue amadurecer os acontecimentos dentro de nós e a gente consegue ter a segunda coisa importante. Primeiro é o ritmo, né? Então a diferença do ritmo, que eu acabei de falar, faz com que a gente tenha a diferença do foco. É a segunda coisa, né? Primeiro é ritmo, a segunda foco. A gente foca em algumas coisas da obra que às vezes no filme passam desapercebidas por nós. E às vezes nem nos tocam uma coisa que na obra nos toca muito, tá? Interessante notar as questões da força. No cinema, a questão da força é a cereja do bolo também. No livro, acontece a mesma coisa. A força é a cereja do bolo, mas a força no livro, ela é mais madura, ela é explicada de uma forma mais profunda do que na obra cinematográfica, que tudo é rápido, tá? Então, a questão do foco, você foca em acontecimentos, você foca em diálogos, você foca em cenas que às vezes no filme passam desapercebidas, mas lá na obra escrita encontramos coisas valiosas para o nosso entendimento. E a terceira coisa é a imersão, né? É a imersão. Se a gente tem um ritmo diferente, um foco diferente, a nossa imersão vai ser diferente. No livro, a gente tem uma experiência, como eu já disse, mais profunda. A gente se identifica mais com algumas personagens. Por exemplo, Luke Skywalker, eu sempre achei no filme aquela coisa meio afobada, aquela coisa muito ingênua. No livro, ele aparece de uma maneira ingênua, mas com caráter muito mais heróico. Uma construção de um personagem que começa num ponto e vai se desenvolvendo para outros pontos até chegar num herói realmente formado, tá? Isso é interessante, a formação do herói, a formação de Luke Skywalker na obra. Isso aqui a gente só consegue através de uma imersão maior, e essa imersão maior vem através da leitura do livro e do filme não. Eu adoro o filme, mas o filme
ele é mais rápido. Então ali a gente tem outros bônus ali que o livro não nos traz, né? Por exemplo, conseguir ter a concepção das imagens que se formam aqui através da história. Lá a gente vê aquelas batalhas, é interessante, tá? Então, por causa dessa diferença de gênero literário e de gênero cinematográfico, outras coisas vão se acentuando, tá? Por exemplo, no livro, como a gente tem um ritmo melhor, a gente consegue ver personagens que aparecem na obra e são interessantes. Por exemplo, o Biggs, que no começo é uma grande inspiração para o Luke Skywalker, e ele se alista à base rebelde, conta para o Luke Skywalker já no começo da história. O Biggs é um amigo do Luke Skywalker lá de Tatooine, e eles se encontram no começo da obra, eles batem um papo, e dali você já percebe aquela chama da Aliança Rebelde acendendo dentro do Luke Skywalker, tá? Com essas conversas com o Biggs, que é um grande amigo que ele tem. E o Biggs no filme só aparece lá no final, quando ele já tá na base rebelde, dá um abraço no Biggs. Então, para quem não conhece a obra, às vezes soa meio esquisito o Biggs aparecer ali aleatoriamente no final do filme. Você não entende muito bem. E já lendo a obra, tudo faz um sentido, se conecta melhor, tá? A outra coisa é a questão da carnificina. No livro, há cenas onde há batalhas, onde há perseguições, etc. E há um conflito forte, um conflito armado, a gente percebe que há descrições de carnificina, né? Então aqueles raios laser atravessando, espalhando órgãos, sangue, etc. Aparecem aqui no livro essas coisas. Já no filme é uma coisa mais asséptica, né? Uma coisa mais neutra. Parece que é um raio neutralizador. Aquele raio laser que sai das pistolas dos soldados, etc., bate em algum lugar do inimigo e parece que ele tem um apagão, não acontece nada. Bate aquele raio e ele se neutraliza e cai no chão. Aqui não, a gente tem a cena sendo descrita e essa cena descrita mostra realmente o sangue, a coisa espalhada, a carnificina. E dá um realismo maior, é interessante isso no livro, tá? A outra coisa legal é que a gente tem um aprofundamento na força, tá? Então eu separei aqui alguns trechos interessantes que eu achei muito legal na obra, sobre a força. Olha só o que ele fala para nós nesse trechinho aqui, ó. Deixa eu só achar rapidinho. Ele tem uma conversa, o Obi-Wan Kenobi tem uma conversa com Darth Vader lá na Estrela da Morte, antes da batalha, né? Eles estão ali durante a batalha, um pouquinho antes da batalha, e o Obi-Wan Kenobi fala o seguinte para o Darth Vader. Olha só, isso não aparece no filme, só que é uma reflexão bem interessante sobre a força, que mostra como cada um enxerga o que essa força é e como cada um está num estágio de entendimento da força. Olha só, o Obi-Wan Kenobi fala assim para o Darth Vader: como sempre, você percebe a realidade da força da mesma forma que um talher percebe o sabor da comida. Interessantíssima essa frase, né? Então ele está dizendo, olha, você fica perto da comida, que seria a força, mas você não entende. Você, como um talher, consegue ali manusear essa comida, que é a força, mas você não consegue sentir o sabor dela, a intensidade dela, as nuances da força, né? Então coloca ali o Darth Vader num degrau abaixo. Então a gente olha o Darth Vader, o fodão, o cara, pá! E vem o Obi-Wan Kenobi e coloca uma dessa, né? Meio dizendo, esquece, você está muito abaixo da média daqueles que entendem a força, né? Então dominar a força é diferente de entender a força. O entendimento sim leva a um domínio maior. E esse domínio só do poder em si não se traduz em real poder da força, como a gente vê em Star Wars. E depois tem mais um pedaço de diálogo aqui, nessa batalha ainda entre Darth Vader e Obi-Wan Kenobi. O Obi-Wan diz assim a ele: se minha lâmina acertar seu alvo, né, se ele acertar o Darth Vader, você deixará de existir. Mas, se você me acertar, só conseguirá me deixar mais poderoso. Escute minhas palavras. Uma coisa profunda, né? O Obi-Wan Kenobi mostra, através desse diálogo, que a força é uma coisa muito grande, muito maior, né? E ela ultrapassa a existência. Isso passa no filme, isso a gente verifica no filme, mas na palavra do Obi-Wan, dentro de uma batalha, ela faz um sentido tão bonito, ela tem um poder de nos conectar com a questão da força de um jeito extraordinário, diferente, né? Então, se eu te acertar, você vai deixar de existir. Se você me acertar, vai me deixar mais poderoso. Olha só, ultrapassa a existência, não tem nada a ver com o duelo, ganhar ou perder.
tem a ver com conquistar o mistério, conquistar o mistério da força, uma coisa interessantíssima. Esse é um aspecto, né? E daí para acabar, para encerrar aqui, só um bônus, tem uma coisinha que aparece aqui no livro que é meio contraditória, eu achei interessante, vou compartilhar com vocês como curiosidade. Lá para os finais da história, o R2-D2 chega na base aliada e ele é recebido com uma reverência, né? Porque ele traz uma informação super especial sobre a Estrela da Morte, de como destruir a Estrela da Morte, etc. Então o pessoal trata lá com reverência o R2-D2, nossa, o robô, tudo especial, bah. E depois, um pouquinho adiante, o Luke vai para a batalha final ali entre a Estrela da Morte e o pelotão rebelde, né? E ele tá embarcando ali na X-Wing. Aí vem um cidadão e fala assim, nossa, mas você vai usar essa velharia aí para ir com você? Não vai dar conta. Então no começo é um puta de um robô extraordinário, pá, que tem uma informação importante, e depois é uma velharia que não serve para nada. Fica meio esquisito, né? Parece que é um pouco incoerente. Talvez seja só uma interpretação torta mesmo sobre isso, mas eu achei meio incoerente nessa parte, o que não muda nada a grandeza da história, que ela é muito interessante. Eu achei curioso só e quis compartilhar com vocês, certo? Então, nas próximas vezes eu vou trazer para vocês mais sobre essa edição aqui. Vou ler a história 2 e a história 3. No caso, seriam a história 5 e a história 6. E depois eu vou assistir ao filme e compartilhar com vocês também as minhas impressões. Mas eu digo que o que o Jim Foster fez aqui nessa obra, né, o ghostwriter que escreveu, fez muito bem feito. O cara é fera, ele conseguiu trazer o roteiro para um romance de uma forma magistral. Ficou muito bem escrito, com as amarras todas ali no final feitas, bem legal. E uma coisa bem interessante para acabar aqui realmente, eu lembrei agora, é que os cortes das cenas no livro são iguais aos cortes das cenas no filme, né? Aquelas cenas repentinas. Então você tem aqui um capítulo e você não tem o mesmo assunto no capítulo todo. Por exemplo, capítulo 1, R2-D2, C3PO no deserto. Depois capítulo 2 vai para outra coisa. Não, no meio do capítulo 1 aparece o R2-D2, aparece a Estrela da Morte, aparece o Obi-Wan Kenobi, aparece o Luke Skywalker. Então eles vão fazendo assim textos, eles começam outro parágrafo e já começa uma outra cena. Então é um corte repentino, interessante, parece muito com o cinema, né? Então essa característica do roteiro veio para o livro e ficou legal, ficou muito bem feito, eu gostei, tá? Então muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!